a palavra, o vereador Tenente Cristiano Becker. Passo o meu grande expediente ao vereador Daniel Santos. Com a palavra, o vereador Daniel Santos, da tribuna. Bom dia, presidente, colegas vereadores, quem nos assiste de casa. Antes de entrar no assunto principal que eu quero falar hoje, na verdade são vários, acho que é importante deixar claro que ontem, depois da votação que nós tivemos em relação ao subsídio da Visate, teve muita desinformação mesmo, deixando claro aqui que não é dinheiro novo, não é um novo subsídio, não é um novo repasse para a Visate. E sim, o que nós votamos ontem, deixamos claro aqui, é que a mudança de onde sai o dinheiro, e não um novo recurso. E a imprensa toda, e páginas de fofoca, que eu vou dizer assim, expuseram nossas fotos como se estivessem fazendo um novo repasse para a Visate. E não é nada disso. Então é importante deixar claro que não é dinheiro novo, não está tendo um novo repasse para a Visate. Uma parte, vereador. Sua parte, vereador Libardi. Eu tenho, desde que entrei aqui, vereador Daniel, tratado desse tema da desinformação. Nós precisamos fazer um combate significativo. Eu conversei com a vereadora Estela, estou sentado aqui porque tenho o objetivo de conversar com a vereadora Marisol. Eu não admito isso. Ontem eu votei contrário aqui e expus porque eu votei contrário. E eu não acho admissível falar que eu e a vereadora André somos contra subsídio. Eu sou a favor do subsídio público. Eu sou contra o modelo adotado que exclusivamente altera a rúbrica do artigo 11 de uma lei que já tinha vigência anteriormente. Então é isso, vereador. Eu vou conversar com a vereadora Marisol, vou conversar com a vereadora Andressa, vou conversar com a vereadora Estela. Não votei pela cassação da vereadora Daiane e não votei pela cassação do vereador Iago. Votei para instaurar um processo administrativo para investigar se era passível de cassação. Então, eu acho que... Não, tenho certeza que a súmula 221 do STJ, conversei com o vereador Alexandre Bortoluz sobre isso, sobre a responsabilidade que aquele que divulga notícia falsa da indenização de dano moral é pacificado, e eu tenho uma disponibilidade para uma coisa, nunca perdi, o senhor sabe, que é processar aquele que atenta à minha moral. O que eu faço aqui, eu banco, vereador Daniel. Se eu votar para caçar alguém, o senhor pode ter certeza que eu vou votar com a ciência. E eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Ontem eu não votei para não haver subsídio e não votei para caçar o vereador Iago, nem votei para caçar a vereadora Daiane. Eu votei para que houvesse a instauração de um processo administrativo contra o vereador Iago, votei contra o processo administrativo da vereadora Daiane e votei contrária à edição de uma nova lei para alteração de uma rúbrica no pagamento dos valores já pré-estabelecidos como devidos para a Visate. Então, vou ingressar judicialmente para cobrar isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Sua parte, vereadora Estela. Bom, eu acho que o vereador Cláudio expressou muito da minha opinião. O dia de ontem demonstra o quanto a gente está ou não está comprometido com a verdade. Nesta casa, nenhum projeto foi votado sem a explicação do que significava a votação favorável ou contrária àquele projeto. Mas, para acrescentar nessa questão, eu acho que tem um ponto que ele é muito preocupante, que é nós termos colegas dentro desta casa que participam das discussões, que entendem, que têm acesso ao projeto, irem nas redes sociais, nessas mídias, que querem causar especulação e lá comentar favoravelmente as pessoas que estão entendendo errado as votações aqui e que, portanto, não estão comprometidos com a verdade do que a gente trabalha aqui dentro, do que a gente discute, do que a gente fala, porque na hora de comentar publicamente, comenta atacando os vereadores. Era isso. É esse tipo de coisa que eu digo, e infelizmente, é uma coisa que eu sempre falo, nós vivemos na era da informação, mas ao mesmo tempo é a era da grande desinformação. E é onde, infelizmente, as pessoas têm as ferramentas para buscar informação, diferente da época que nós tínhamos que esperar até a noite para assistir o jornal ou comprar o jornal do dia seguinte para ter informação, e era aquilo. Hoje nós temos redes sociais que nós podemos pesquisar o que for e a gente descobre. Mas isso não acontece. É muito mais fácil tu apontar o dedo, criticar e criminalizar por algo que não foi feito do que buscar informação. E isso é lamentável, tem que dar explicação de algo que está errado. Entende? Então, isso é muito complicado, isso é um ponto. Eu vou passar a parte, vereador Caleb, se eu puder ser sucinto na prática, lhe agradeço. Vereador Daniel, nem iria entrar nesse tema hoje, né? Ontem, de fato, fui marcado algumas postagens aqui, bem como disse o senhor, mas eu só quero ler brevemente o que diz uma delas. A Câmara de Vereadores de Caxias aprovou em sessão recente o repasse de mais recursos à Visate.
empresa responsável pelo transporte, tal. Eu vi um vídeo, vereador Daniel, de uma página aí, como o senhor comentou, dizendo que alguém que estava no plenário filmando e depois postou. A pessoa teve a capacidade de fazer a filmagem da emenda que tinha sido proposta pelo vereador Capitão Ramon e postou aquilo como se fosse a votação para a Visate. Então veja a incongruência. E aí as pessoas se informam com esse tipo de informação. O painel estava lá, a maioria dele vermelho, porque a emenda foi rejeitada, e a pessoa dizendo que aquilo ali era a votação do repasse à Visate. Então veja o descabimento que existe. Então, assim, a verdade é, as pessoas não querem entender. E quando a desinformação parte de quem está em figura de proeminência, de eminência e de autoridade, que somos nós aqui, aí fica difícil tentar convencer qualquer pessoa. Eu reinsisto naquilo que já falei várias vezes. Se isso não tivesse sido votado, essa troca de dotação, essa troca de rubrica, o sistema ia parar. Ia ter ônibus parado hoje, ia ter greve. Não ia ter ônibus no distrito, não ia ter porta a porta para deficiente físico, não ia ter gratuidade para estudante, meia passagem, seja lá o que for. Então, assim, a gente tem que ser responsável quando a gente vota aqui dentro. E também como repercute essa informação. Porque parece que tem que explicar, desenhar, explicar o desenho, fazer um voto de congratulações do desenho, e tem gente que insiste em não querer entender. Vamos discutir preço de passagem? Vamos. Vamos discutir que tem que aumentar as linhas de ônibus, os horários? Vamos. Vamos discutir que tem que colocar mais EPI na cidade? Vamos agora. Trabalhar com fake news aí não é admissível. E eu acho que nós temos, já conversei com a PGM para começar a entrar com ações, e nós, vereadores, temos que entrar com ações, porque uma coisa é a ignorância, não ter informação, outra coisa é usar de má índole e usar disso para prejudicar e ter o seu engajamento nas suas páginas. E eu, sendo bem sério para vocês, essas páginas que tentam misturar o humor com fake news política, eu não sigo para evitar o desgaste, que para mim não agrega nada. Mas sinto quando eu recebo a crítica vindo dessas páginas aí. Vereador, se o senhor puder, vereador Iago, se o puder... Bem rapidinho, depois qualquer coisa eu falo melhor na Andressa Malma. A página que postou aquilo que o Caleb falou, também já postou um vídeo meu pedindo por que eu não aprovava uma legislação, por que eu não fazia uma lei para fazer exame toxicológico para os vereadores, me criticou. Na época deu até entender que eu usava drogas, né? Então teve uma crítica bem forte, mas aí eu vou divergir de vocês. Eu acredito que, para mim, ele que continue falando. O dia que eu achar que ele passou do ponto, eu vou processar ele, mas acho que a PGM deve ser usada para questões do município e não para os vereadores, na minha opinião, tá? Acho que teria outras prioridades para a PGM, até por conta de erros que eles mandam, podiam auxiliar o executivo para não vir para essa casa projeto errado, em vez de ficar processando gente que fala mal de vereador, na minha opinião. Bom, não vou entrar nas questões jurídicas aí, porque vai estourar para muita gente. Mas é a questão de que o município está dando a entender que o município está passando novos recursos para a Visate, e não é verdade. Mas, enfim. O outro assunto que eu quero falar, e que nós tivemos uma reunião da base essa semana e que foi muito produtiva, e que há algum tempo eu já queria vir falar aqui, mas não vou entrar no caso da reunião que nós tivemos da base, mas que uma coisa é muito importante que levantou nessa reunião, que a gente vem ouvindo aqui muitas críticas, e todo governo é passível de crítica, seja esse que está agora o prefeito Adiló, o outro que fosse entrar, mas o que a gente tem que reconhecer e valorizar é que quantas coisas o governo Adiló está vindo... Vereadora, quantas coisas positivas que o governo vem entregando, que muitos governos passaram e não fizeram essa entrega, ou não quiseram comprar briga nenhuma e passaram batido. Mas, então, é nesse ponto que eu quero falar. Pega como exemplo a 409, que há 12 anos estava engavetado e prefeitos passaram e ninguém quis tocar para frente ou assumir esse assunto. Outra coisa, que por mais que tenha tido problemas com as empresas que prestaram serviço, que participaram da licitação e não conseguiram concluir. A entrada do bairro Planalto, há 13 anos, era reivindicação dos moradores. Isso foi do governo Adiló, que aceitou... Está difícil, aí está todo mundo querendo. O vereador D'Ambrosa, vou esperar as reuniões terminarem para... Colegas. Está todo mundo... Ah, sim. Pode, segura. Vereador, segue da tribuna, por favor. Colegas, peço a colaboração de todos e de todas. Obrigada. Então é muito fácil, e faz parte da oposição, sempre virem as críticas, mas a gente tem que saber valorizar aquilo que está sendo feito de positivo para o governo municipal.
A entrada do bairro Planalto há 13 anos era reivindicação, e por mais que as empresas que... Uma declaração de líder do Republicanos. Em momento oportuno, segue em declaração E por de mais líder, que as empresas que vereador participaram Daniel de licitação não cumpriram, é uma demanda que o prefeito assumiu. Ontem nós falamos, eu procurei não falar ontem, porque estava estendida a sessão, e estava todo mundo cansado aqui, que terminou era 5h20. Mas a gente tem que ressaltar os 100 milhões que o SAMAI vai investir nas obras no município. Reivindicações que todo mundo aqui que falou ontem sabe do quanto era reivindicado pelos bairros, as ruas, e que agora o SAMAI, junto com o governo municipal, com a obras, abraçou e vai colocar, graças também à votação, aprovação ontem dos vereadores. Isso a gente tem que reconhecer. Outra coisa, a PPP da educação. Uma informação que a gente teve agora, essa semana, Andressas. Desde que encerraram as matrículas na rede municipal, veio a demanda de 2.000 novos alunos para a rede pública de Caxias. E isso em menos de um ano. E esses alunos precisam ser colocados em algum lugar. Isso inclui, sim, a rede infantil. E isso, a PPP da educação, vai fazer diferença. Então, hoje eu pedi hoje para o vereador Cristiano Becker, que ele não ia usar o espaço dele para que eu pudesse usar, para poder falar também, sim, das coisas positivas que o governo está entregando. E não são poucas. Existem as falhas, é apontado aqui, é cobrado. E como eu falei na reunião da base, não pense que o líder do governo também não faz suas cobranças, e é feito sim. Acho que o prefeito, toda vez que eu apareço lá, ele não quer me ver, porque são feitas cobranças. Como eu falei, não é porque nós somos da base que isso não acontece. Então, deixo aberto aqui, deixo claro, sobre que a gente tem que valorizar e reconhecer as coisas positivas que outros prefeitos que passaram pela cidade não abraçaram, mas que o prefeito Adiló reconheceu, abraçou e tocou para frente. Obrigado. Obrigada, vereador Daniel Santos. Com a palavra, a vereadora Marisol